Não? Então não. Não vai me pegar de surpresa de novo, né? Vamos lá então pro nossos recadinhos aí, Bill. Bora lá. Vamos botar o videozinho então? Vamos lá. Do Bronze da Rê. Ô, cara, tu é casado, né? Casado. Então, ó, quando tu quiser que a tua esposa fique bronzeada, tudo certinho, tudo natural. Depois a Renata até te explica melhor como é que funciona. O Bronze da Rê pra mulherada, ou pros homens que eles querem ficar bronzeados antes de chegar o verão, né? Inclusive no inverno, ficar com aquela marquinha. Chama lá as meninas do Bronze da Rê no Instagram. Feito esse, Bill? Bora. Videozinho agora da construtora inovadora, especialista em pré-moldado de concreto. Se tu tem uma empresa, quer fazer uma loja, quer fazer um galpão, quer fazer um prédio, chama o pessoal lá da construtora inovadora também no Instagram. Fechou, Bill? Fechou. Então, hoje a gente está aqui com um cara top, meu. Primeiro, eu quero agradecer que tu aceitou estar aqui com a gente. Everton Botega, nutricionista. Dá pra gente dizer que tu também é influencer já ou não? Influencer, eu acho que mais meus filhos. Mais meus filhos. Ele quer ser influenciador, né? É. Então, a gente está com o Everton Botega, teve atletas de fisiculturismo, aí vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Everton, de verdade, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra estar aqui. A gente vai fazer um ano no mês que vem de podcast. Se tu pegar os primeiros episódios, para quem acompanhou desde o início, teve uma mudada também aqui no podcast, uma virada de chave. Teve um momento que a gente entendeu que o legal seria passar informação com qualidade para a galera que às vezes não tem tanta informação, né? E aí a gente mudou completamente. A logo vai mudar, porque essa era uma logo, como eu estava te explicando antes ali nos bastidores, né? Era para ser mais uma coisa de brincadeira com amigos e tal, então a gente fez essa logo, mas essa logo já não condiz mais com o que a gente pretende, né? Top. Então a gente tá trocando a logo, ela vai ser apresentada possivelmente no episódio de um ano, onde eu vou ser entrevistado por uma amiga nossa que é jornalista aqui de Porto Alegre, e aí vai aparecer as novidades que a gente vai ter aqui. Então, de verdade, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que o nosso papo seja solto, ó, para tu ver como é que eu fiz a nossa resenha hoje, ó. Eu só tenho o cabeçalho e o final, que é um roteirinho que a gente faz. O resto vai fluir aqui. Beleza? Então, a gente sempre começa, Everton, pedindo para que o nosso convidado se apresente, faça uma auto-apresentação. Por quê? Porque a gente sempre conhece mais superficialmente a pessoa que vem aqui, né? Ou pelo Instagram, ou troca uma ideia pelo WhatsApp ali, dizendo endereço e tal. Nós te ouvimos um pouco no Instagram e tal, mas de verdade, nada melhor do que nós mesmos, né, para nos apresentar. Então, fica à vontade, te apresenta aí para quem vai nos assistir. Show. Então, obrigado pela possibilidade aí de passar um pouquinho do meu conhecimento e até de alguma vivência que, de alguma forma, possa inspirar ou até ajudar as pessoas que estão te ouvindo. E parabéns pela missão, viu? Ser comunicador e levar mensagem às pessoas são para poucos, né? Não é à toa que a gente tem profetas e bíblios que transformaram vidas. Eu acho que através de um podcast pode transformar vidas também. Então, parabéns por essa atitude, viu? Legal, obrigado. Então, quem é o Everton, né? Hoje eu estou, né, na Terra como treinador físico e nutricionista esportivo. Ou seja, eu levo mais qualidade de vida para a pessoa, mais saúde e, se ela quiser, a parte estética também. Então, eu faço a dieta e faço o treino da pessoa para ela conseguir ter uma vida melhor. Isso eu estou como, né? Mas se for pensar quem é o Everton entendeu que ano passado ele é filho de um Deus. Então, ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, hoje eu sou cristão e sei que a minha identidade é essa, né? E, além disso, eu tenho filhos, né? 3 filhos que eu quero mostrar o quanto que é importante ter um pai presente na vida deles. Então, quem que é o Everton hoje? Filho de Deus, nutricionista, treinador físico e pai de 3 filhos e marido da Vanessa. Então, esse é o Everton. Que legal, cara. De forma bem resumida. Legal. Ô, Everton, me diz uma coisa. Tu falou que tu é nutricionista esportivo, né? Isso. Qual é a diferença, para a galera entender, assim, de um nutricionista esportivo? Por exemplo, eu posso ser atendido por ti sendo que eu não quero competir? Top. Então, o que é o nutricionista esportivo, né? É aquele nutri que consegue montar uma alimentação para qualquer pessoa que pratique algum esporte. Seja musculação,
Seja um pádel, que está na moda, ou o beach tênis, né? Seja um jogador de futebol. Então, qualquer pessoa que pratique um esporte, o nutricionista consegue montar uma adaptação, um cardápio para ele ter mais performance naquele exercício. Que legal. Então, agora tem Nutri, que é esportivo competitivo, onde eu vou levar atletas de competição, que já fui também, né? Como eu te falei, que eu fui treinador de competidor de fisiculturismo, jogador de vôlei na seleção brasileira, o Gustavo, né? Jogador da seleção brasileira. Então, nutricionista esportivo competitivo é uma coisa, e o esportivo, que só trabalha com pessoas que praticam esporte, é diferente do Nutri normal. Tá. O Nutri normal não tem essa expertise, né? Ele vai mais te dar um cardápio alimentar, uma rotina de alimentação mais saudável. O esportivo vai no detalhe. Então tem que saber a tua composição física, saber como é que é teu exercício físico, qual é a intensidade de treino. Então não é à toa que eu tenho 2 formações. Eu sou formado em educação física e nutrição. Então eu tenho a parte técnica de treino e a parte técnica de nutrição, e assim eu consigo combinar os dois processos. Tá. Então essa é a diferença maior. Entendi. Então, por exemplo, eu faço musculação há 1 ano e pouco. Uhum. Seria interessante que eu tivesse um nutricionista esportivo, porque eu tenho um objetivo. Obviamente que primeiro talvez seja a saúde, né, a minha, que como eu tinha te dito também mudou completamente, mas eu também esteticamente queria me ver melhor. Na verdade, hoje quando eu me olho no espelho, e tu deve ter visto, eu te mostrei a minha foto e a gente vai mostrar depois pra galera, né? Hoje, quando eu olho no espelho, eu chego a dizer assim, ó, como é que eu tinha autoestima aqui, né? Pô, eu tinha muita autoestima. Sim. Acho que hoje eu tenho menos autoestima do que eu tinha, mas eu me sinto muito melhor. Top. Quando eu me olho no espelho, entende? Então seria interessante nesse caso também, visto que eu tenho um objetivo. Então quem tem um objetivo, só musculação não basta, certo? Tipo, certo. Não adianta eu fazer só musculação ou ir num nutricionista, digamos assim, não sei se eu posso falar a palavra qualquer, mas ir num profissional que não tenha essa expertise. Clínico. Não sei se é mais clínico. Perfeito, assim, só... isso. Seria interessante, então, tu pode falar um pouquinho que só a musculação não bastaria. Sim. Que a dieta é muito importante, né? Tu pode explicar daí para nós? Pensando nesse ponto que tu comentou ali da nutrição mais básica, né? Isso. Então, que nem quando tu vai no médico. Tu consultou com o médico clínico, ele percebeu que tu tá com problema hormonal. Então, tu vai num endócrino. Ele percebeu que é um problema cardíaco, tu vai num cardiologista. Então, se tu vai no nutricionista mais básico, ele vai te montar uma reeducação alimentar. Ele não vai no detalhe. Aí ele percebeu que, ele faz musculação, ele quer melhorar a saúde, mas quer fins estéticos também. Então tem que ir no nutricionista esportivo. Por quê? Ele vai estar com suplementação, ele vai avaliar teus exames laboratoriais e vai colocar algum manipulado específico. Exemplos clássicos, vitamina D, ômega 3. Então ele vai complementar a tua alimentação com suplementos ou complementos alimentares. Então o esportivo ele vai ver vários detalhes para poder complementar a tua dieta. Não que o nutricionista básico não seja bom, é que ele não vai ter esse detalhe como eu tenho. E aí tu vai conseguir otimizar teu resultado, teu treino de musculação. Se tu comer antes do treino, sei lá, uma banana, ou antes do teu treino tu comer uma quantidade X de carboidrato, Y de proteína e uma suplementação, vai ser diferente do teu treino. O resultado vai ser diferente. Então esse detalhe eu influencio no teu resultado final. Isso que é a parte estética mais ainda. Porque para a saúde, bem sincero, tá? Para a saúde, tu treinando e comendo mais limpo, sem tanto rasgar e descascar mais, tá bem. Agora, tu quer botar tua estética, botar o tanquinho ali, cara, o esportivo é que vai te acelerar o processo. Entendeu? Então assim, só para ficar claro para a galera, o rasgar menos e descascar mais é abrir menos pacotes de industrializados. Boa. E descascar mais frutas, mais verduras, orgânicos. Seria. É isso, né? Eu aprendi, cara. Eu já fiz uns aí. Tu viu como eu sou bom de memória? Já tá sabendo bem, já tá bem educado. Exatamente. Não precisa de reeducação alimentar, não precisa, tem próxima etapa agora. Exatamente. E o pior, assim, cara, eu já tô querendo ir para essa próxima etapa, sabe? Boa. Porque eu já tô me sentindo bem, eu acho que já tá na hora, assim, sabe? Top. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui, tá? Que venha trabalhar com saúde, tá? Existe fórmula mágica? Por exemplo, assim, essas dietas, essas coisas, dieta da lua, dieta do sol, dieta não sei o quê. Aí o cara faz um mês, vai lá, efeito sanfona, ele até talvez emagreça, mas depois volta, né? Existe alguma fórmula mágica?
Então, quando a gente fala de fórmula mágica, para mim, é a fórmula mágica individual de cada pessoa. Eu chamo isso de individualidade biológica. Então, cada um tem sua fórmula mágica. A fórmula mágica para ti é uma, para o paciente que eu atendi agora há pouco, antes é outra. Ou seja, existe a fórmula mágica que é padronizada individualmente. Ou seja, dieta low carb, cetogênica, dieta de jejum intermitente que está na moda. Isso. Cara, isso são tudo estratégias. Agora, para eu saber se essa estratégia mágica é certa ou não, eu tenho que falar com o meu paciente, tenho que falar com a pessoa. Porque tem pessoas, por exemplo, que têm fome quando acordam. E aí vai fazer jejum intermitente, passam mal. Então, não existe nenhuma fórmula padronizada mágica. Agora, uma forma personalizada mágica existe. E esse é o meu trabalho. É achar a magia da nutrição, a magia do treino e te mostrar, cara, essa é a tua fórmula mágica. Vamos seguir? E aí vai lá e segue, o resultado é incrível. Então, a fórmula mágica ela é personalizada. É isso que eu entendo. Tá. Tu falou um pouquinho sobre suplementos, né? Eu vou ter que entrar um pouquinho nesse assunto porque é importante, né? Cara, teve um convidado aqui que ele quase, como é que eu posso te dizer? Eu tomo suplementação, tá? Mas ele disse que não adianta nada a suplementação, mas eu tomo. E como eu te falei antes, assim, antes ali quando a gente estava conversando, eu não estou aqui para criar caso com ninguém, eu estou aqui para aprender também, para que a galera que nos escute tenha 1, 2, 3, 4 ou quantas posições tiverem, né? Para que daí cada um tire, depois de ver tudo que tem na mesa, tire suas conclusões. Sim. Então, a pergunta que eu te faço é, suplementação ajuda no treinamento? Tu pode dizer mais que ninguém porque tu foi um competidor, né? Sim. Então, tu melhor do que ninguém pode dizer. Ajuda realmente, por exemplo, o whey ajuda, pré-treino ajuda. Hoje eu tomo uma cápsulazinha de cafeína de pré-treino. E tenho tomado também, na hora que eu faço o treino, eu levo uma latinha de energético, sem açúcar, né? Eu tenho feito isso. Funciona na tua visão e com aquilo que tu viveu dentro das competições. Top. Sempre que eu for te responder uma pergunta, eu vou trazer a parte técnica, Perfeito. Né? Teórica. E não vou ser aqui ficar mostrando artigo nem nada, porque nessa ideia, porque a gente está numa conversa de papo. Então, eu vou te falar sempre parte técnica e parte prática. Porque eu acredito que a pessoa que fica só na técnica, ela é falha. E a pessoa que fica só na parte prática, ela também é falha. Inclusive, tem um livro bem legal chamado Efeito Placebo. Eu vou dar esse adendo, depois a gente pode falar sobre essa questão. Legal, vou te explicar uma parte muito forte da suplementação. Mas vamos lá. De nada adianta tu suplementar, sendo que a tua base não está bem feita. O que quer dizer isso? O cara não dorme bem, o cara não se alimenta bem e o cara não treina. Ou seja, a base está toda disfuncional. Ele quer tomar o melhor whey protein, ele quer tomar a melhor creatina, ele quer tomar o melhor pré-treino. Ou seja, ele quer passar etapas antes mesmo de fazer a base bem feita. Aí o cara fala, mas dormir bem eu sei que tem que dormir bem. Treinar bem eu sei que tem que treinar. Eu quero o segredo. Tá, o segredo é tu dormir bem, tu te exercitar forte e tu te alimentar bem. Esse é o segredo. Tá, e a suplementação? Olha o nome, suplementação. Tu vai suprir algo. Ou complementação. Tu vai complementar algo. Se tu tem um cara que não treina e não se alimenta bem, eu não vou te dar suplemento. Para que tomar whey protein? Mas eu não consigo comer de tarde, minha vida é corrida. Entendi. Então, por praticidade, a gente pode usar o whey protein. Em vez de tu fazer, sei lá... Legal, cara. Cara, eu vou ter que comer frango no meio da tarde. Não tem condição. Eu tô num podcast, eu tô atendendo. Sim. Cara, mistura um wheyzinho numa coqueteleira e toma. Então, por praticidade, perfeito. Agora, não é o whey que vai te dar resultado. Então, eu concordo em partes dessa pessoa que tu entrevistou, que o whey não serve para nada, se a base está alterada. Perfeito. Como é que você vai botar telhado na casa que não tem base? Entendi. Então, essa é a visão. Suplementação é muito forte. Se tu colocar, por exemplo, creatina, vitamina D de dado, D3 e ômega 3, cara, são os melhores suplementos que tu pode utilizar. Só que por que tu vai usar ele se nem comer direito tu come? Sim, tu entende? Cara. Então, existe detalhes que fazem muita diferença. Agora, eu concordo que a maioria dos suplementos que tem no mercado é porcaria. É dinheiro jogado fora. Entendi. Um monte de dinheiro jogado fora. Só que a indústria de suplementação é trilionária. E o marketing é violento, né? Então, até a gente perceber que aquele produto novo que foi lançado não serve para nada, já se vendeu milhões. Claro. Então, esse é o problema. E o pior, que infelizmente, né? Até não sei se é nível Brasil, nível mundial, que eles colocam um produto dizendo que é outro.
Então, lá, creatina, que deu um caos agora, a creatina estava em moda. Um monte de empresas vendendo creatina que não era creatina. Era amido de milho, era farinha. Ou seja, vendiam creatina, falando que era creatina, e era farinha. Cara, E aí o pessoal batendo creatina e não está dando efeito. Sim, mas está dando farinha. Então, esse é o maior problema. Então, como a vigilância sanitária ela não tem uma forte fiscalização em suplemento, acontece isso. Então, resumindo, sim, tem muita porcaria, eu te entendi. mas não é que ele não serve para ninguém. Tem pessoas que se utilizam e tem baita resultado. Funciona. Muito. Tá. Tanto que eu estou dizendo parte teórica e parte prática. Sim, entendi. E também essas empresas que fazem isso que tu falou, né? Elas fecham e depois abrem com outro CNPJ, exato, fazendo isso. com outro nome e tudo. Sim. Eu andei estudando um pouquinho sobre isso, né? Porque daí como o marketing é violento, por exemplo, às vezes os caras usam a imagem de outras pessoas também, sem autorização. Sim. Por exemplo, se botar o Paulo Musi lá, com uma creatina, que é a amido que tu falou, Isso. eu, leigo, agora não sou Sim. mais leigo porque eu entrevisto Sim, a galera, né? sim. Mas, tipo, quem não sabe, quem quer, vamos dizer, um jovem lá, um gurizão de 18, 19 anos, vai começar, olha aquilo ali, ele acha que aquela creatina é que vai deixar ele do tamanho do Paulo Musi. Sim. Isso é um problema, né? Sim. E outra coisa, o atalho, né? É um problema também. Que nada vem de graça, né? Sim. É uma coisa importante aqui, até a gente estava conversando sobre finanças, uma parte de trás, né? Cara, financeiramente, tu ser bem sucedido no teu trabalho, se tu ser competente em treinar alguém para ti, tu pode terceirizar o serviço, né? Perfeito. Então, sei lá, vendas, pode ter um vendedor para te trabalhar para ti. Administrativo, pode ter uma pessoa fazer para ti. Cara, agora na hora do treino e dieta, tu não consegue terceirizar. Então, se eu pensar em níveis de dificuldade, tem que botar a mão na massa. Não, de novo, não que o empresário não tem que botar a mão na massa, não é isso. Estou dizendo que tu consegue terceirizar o serviço. Sim. Agora, para fins de saúde, tu tem que fazer. É tu. Não tem. Tu não tem como contratar alguém para puxar o peso, para fazer a remada Não vai, tu vai ter que fazer esforço. E aí tu vai ter que buscar o quê? Consistência, porque a receita mágica, o remédio milagroso, ele não vai por si só fazer o milagre. Ele vai ficar no efeito sanfona, né? É muito comum. Esses medicamentos seus, Empic, Monjaro, babá, eles vão te fazer o quê? Eles vão te dar um resultado, mas não vai ter consistência. Vai ficar no efeito sanfona. Fora que efeito sanfona causa problemas, né? Então sim, esse é o sim. grande... Tem que botar a mão na massa. A consistência só quem vai dar vai ser tu mesmo com disciplina, né? Exatamente. Porque para quem não treina e para quem... a gente pode falar aqui que tu foi obeso, né? Sim. Que obesidade infantil... né? Então, para quem é obeso e vai sair da inércia, é duro, cara. Chega a doer no cara. Mas é preciso, né? Sim. E é o único jeito. Não existe outro atalho, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O que precisa ter a pessoa, o indivíduo, para que consiga virar essa chave? O que fazer? Vamos ver. Tipo assim, por exemplo, vou te dar um exemplo de mim, tá bom? Vou falar de mim, que é mais fácil. Eu fui gordo por muito tempo, eu fui bancário muito tempo, daí então a ansiedade no nível mais alto que pode existir. E aí, para baixar um pouco da ansiedade, eu descontava na comida. E na bebida, daí saía final de semana, aquela coisa toda. Então eu fiquei imenso, né? Cara, e eu sempre quis emagrecer. Dentro de mim eu ficava assim, não, eu tô gordo e tal, eu tenho que emagrecer, não sei o que. Eu ia lá, pagava academia, aquelas academia de rede, que só para tu dizer que tu tem a carteirinha, mas eu não tinha disciplina, eu não ficava. Possivelmente porque eu queria mais a outra coisa do que isso. Né? E o que precisa virar? É possível dizer o que precisa virar para que o Thiago lá de antigamente, ou alguém que se vê na situação que eu estava, de querer e não conseguir, tem alguma dica, alguma coisa que tu possa dar para o pessoal? Assim? Cara, eu já atuo há mais de 20 anos nessa área, tá? Então, eu estou há mais de 20 anos atuando na parte de nutrição e treinamento físico. E existe um padrão que eu percebo que as pessoas viram a chave e começam a focar nelas, né? E tu sabe, né, Thiago, que a gente evolui pela dor ou pelo amor. Muito mais pela dor do que pelo amor, tá? Até vou dizer que pelo amor é uma situação só. Mas pela dor é quando a pessoa chegou no meu consultório lá e tem exames alterados.
pré-diabética, pressão alta, colesterol nível exorbitante, ou seja, existe uma dor ali, a ponto que ela está disposta a pagar o preço de mudar esse quadro. Ou pior, pega uma pessoa, uma mãe de família casada, que tem uma vergonha de tirar a roupa pro marido, porque não consegue nem se olhar no espelho de tristeza. E aí ela fica oscilando em 2 sentimentos, que é o sentimento de culpa e vergonha. Existe um pesquisador chamado David Hawkins, e ele criou uma escala de sentimentos níveis energéticos. E existe 2 sentimentos piores para o ser humano, que é culpa e vergonha. E é bem o meu paciente, que se olha no espelho tem vergonha e culpa de comer aquilo ali que sabe que não está certo. Não consegue parar. E aí ela tem essa dificuldade maior. Então o que diria, o que faz para virar a chave? É quando a pessoa está com uma dor tão grande que ele não está disposto mais a ter aquela dor. E aí ele vê que percebe que precisa de ajuda. Bom, tem que ir no nutricionista, ou um personal trainer, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou no médico. Então ela vai ter uma dor absurda a ponto que ela está disposta a virar a chave. Esse é um dos fatores. E segundo, ela tem que ter clareza do que ela quer. Se ela não souber para onde ela vai ir, não adianta, qualquer caminho serve. Então a minha ideia lá no consultório é criar para ela essas metas, né? Então qual é o teu objetivo, o teu sonho, o teu desejo, o que tu mais quer? Em cima disso eu crio uma meta para ela. Porque eu não faço consulta, né? Ô Jeff, faz uma consulta comigo. Eu não faço. Eu faço só acompanhamento de 1 ano. Não tem como pagar uma consulta. De pagar uma consulta. Eu não te atendo. Para mim tem que ser 1 ano comigo. Porque eu sei que o processo ele é construtivo. Cara. Então não tem como fazer uma consulta individual. Até se eu não tenho. Tem, mas tu vai pagar caro. Não vou te atender. Então é 1 ano comigo. Tu cobra para não atender. Exatamente. Entendi. Eu dou um valor que, cara, é quase o preço de 1 ano. Mas só, cara, eu não faço. Meu método não é dessa forma. Mas, cara, o meu jeito é 1 ano comigo. Vai ficar 1 ano montando uma estratégia, uma ideia para quando fechar o ano, falar, olha só o resultado que teve durante 1 ano. A partir de agora tem que virar essa chave e manter para a vida toda. Então esse é o processo. É na dor que ela vai virar a chave e eu monto a clareza para ela. Aí o resultado tende a ser mais proporcionalmente positivo. No amor é sempre mais difícil. Né? O amor, na verdade, a única situação que eu percebo no amor, cara, é quando nasce o teu filho, né? E aí tu vê que tu tá lá obeso, não consegue amarrar teus tênis, ou sua blanche de escada fica suando que nem um porco. Às vezes nem protegeu o filho. Né? E aí tu imagina teu filho ali, que quer caminhar contigo, ele quer brincar contigo, ele quer rolar contigo, e tu não pode. Ou seja, é pelo amor ao teu filho... E pela dor que tu tá sentindo. No fim das contas, a dor tá sempre envolvida. Tu entendeu? Então por isso que a dor é o teu pessoal mais forte, é um peso mais forte. E até fazer um exemplo no meu caso, eu fui ateu, e eu me converti, ou seja, eu tive que me converter numa dor absurda, ponto, cara, peraí, tem que existir Deus. Entendi. Não pode ser normal. Então eu vi que Deus botou a mão sobre mim e me puxou de volta. De um cara ateu, hoje de um cara cristão, fervoroso, que eu quero que mais pessoas virem cristão. Então eu precisei sentir a dor absurda e falar, cara, Deus, me ajuda, não aguento mais. Então olha a importância que é isso. A dor é quem move, no fim das contas. Cara, eu nunca tinha pensado por esse prisma, cara. Então tem que pensar o que fez com que tu virasse a chave. E, cara, se a gente tem uma dor lá, ponto, cara, chega. Agora eu vou virar meu jogo e ter clareza do que tu quer, né? Sim, cara, eu vou te dizer, eu tenho uma deficiência física no braço, né? Então, eu não sei se isso é uma desculpa minha, aquela desculpa... A bengala? A bengala, meio inconsciente, ou se realmente é, tá? Porque é difícil até para mim entender. Mas eu já gostaria de ter feito musculação antes, porque hoje eu sou apaixonado pela musculação. Top. Cara, eu sou apaixonado. Hoje a gente veio de Santa Rosa, a Renata e eu, e eu já falei, tô louco, chega amanhã para treinar. Porque hoje a gente não conseguiu treinar. Então a gente treina assim, ó, quando a gente está em Santa Rosa, a gente treina 7 dias na semana. Ela faz até um cardiozinho mais do que eu não gosto muito do cardio, prefiro pegar no pesado. Que é pegar pesado o cardio também, né? Claro. Mas mais força. E quando a gente vem para cá, a gente treina daí 5 dias em 7, que dá 6. Uhum. Na média, dá 6 dias na semana. E hoje, cara, eu não me vejo sem treinar. Mas eu, na minha cabeça, e talvez seja uma desculpa, porque era mais fácil comer e engordar no sofá, era mais fácil. Eu gosto de pensar que, eu não fiz antes porque eu não acreditava que eu fosse capaz de fazer. E eu tô te falando isso com muita sinceridade. É que quando eu paro para pensar, será que é isso? Por que eu fiz agora? Entendeu? Como é que agora deu? Sim. Então talvez seja uma bengala, entende? Sim. Mas eu
até onde eu consigo entender de mim mesmo, eu não fazia antes por conta de que eu achei... O que eu achei, cara? Que eu ia crescer muito um lado e o outro ia ficar desproporcional. Sim. Depois eu descobri, treinando e tal, primeiro que dá para adaptar. Porque eu tenho alguns movimentos, então eu consigo compensar. Segundo, que existe um crescimento reflexo, né? Isso aí. Se tu trabalha muito lado, o outro não cresce igual, mas acaba crescendo também, né? Exato. Tu pode explicar um pouquinho para nós, porque se tiver alguém na mesma situação que eu também, alguém que tenha alguma deficiência, alguma coisa que não acredita em si ou tá com a bengala, que a gente não consegue dizer exatamente o que é, se tu puder dizer como funciona, isso é legal. Então, 2 coisas aí no teu comentário. Uma delas é, tipo, tu usava bengala, tua deficiência, que, vamos lá, realmente é uma dificuldade, não é simples. Não, isso. Não é tipo, é só uma desculpinha. Isso, aqui falando parece que sim, né? Não é só uma desculpinha. Existe, né, um fator que dificulta. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Existem outras pessoas que têm a mesma deficiência que a tua e treinam? Sim, eu vi. Pois é, então é uma desculpa. Perfeito, agora tem pessoas cara. que fazem o que tu faz. Tem um cara que eu até fui na palestra dele, Nick Juvicic. Você ouviu falar desse cara, Nick Juvicic? Não. Ele é um cara, eu acho que não sei, canadense, enfim. Ele é um rapaz que não tem braço nem perna e surfa, anda de skate. Ah, eu sei quem é, Nick Vujic, Nick Juvicic, eu Isso, acho. Enfim, eu sei quem é, cara. Ele nada, tudo. Pô, ele tem umas palestras tri bonitas, cara. Ele até... Agora, eu gosto tanto desse cara, eu vou ter que falar essa partezinha. Que ele falou que quando ele era mais novo, ele achou que ele nunca... não sei se tu viu isso, eu li o livro dele, tudo. Ele disse que ele era triste e tal, porque ele achou que nunca que nunca ele seria amado. Sim. E que ele nunca poderia abraçar a pessoa que ele amaria. Eu vi uma palestra dele sobre isso. E aí ele diz que depois que ele se apaixonou e a esposa dele por ele, ele descobriu que se abraça com o coração. É isso. Né? Não tem isso? Exatamente. Eu conheço esse cara, ele tem uma barbinha assim. Isso. É cristão, cara, também. Ele é demais, cara. E o livro dele é bem legal lá, que ele já tentou se suicidar, né? Então, imagina, e hoje em dia, se tu olhar o livro dele, não acredito que ele faz o que ele faz. Então, pra te ver que é bengala. Então, existem pessoas com mais dificuldade do que tu, fazendo coisas que tu acredita que não é capaz de fazer. Ou seja, qual é a tua bengala? A tua bengala é aqui. A tua bengala tá aqui dentro. É a cabeça do cara, né? Meu? Então, esse é o grande problema. Agora, tu te comparar com pessoas que não têm a tua deficiência é injusto. Então, tem que pensar, cara, pessoas com deficiência que nem eu, fazem musculação, cara, fazem físico top, ou seja, bengala. Então, isso é uma clareza. Isso é importante para quem está escutando. Então, tem deficiência, não sei qual das 3 câmeras qual que é. Se é do meio da ponta. Na 7? Na 7, então tá. Então, se você tem deficiência, eu entendo que isso é uma dificuldade. Cara, eu não tenho nem como ter uma noção do que é deficiência, porque eu nunca tive. Agora, pensa, se não existe pessoas com a mesma deficiência que a tua fazendo o que tu gostaria de fazer. Busca, certamente tem. E aí tu vai te inspirar nessa pessoa. Tu não vai ser a pessoa. Tu não vai te comparar, tu vai te inspirar. É diferente tu comparar e tu te inspirar. Então, tu vai te inspirar para te começar o teu processo. É esse o grande lance, é tu inspirar pessoas e não que as pessoas sejam você. Então, esse é um lance, né? E outro perguntou da musculatura cruzada, isso, né? Perfeito. Então, o nosso corpo ele tem um sistema de cadeias cruzadas. Tem até um atleta muito conhecido chamado Dorian Yates, que ele rompeu o músculo e ele continuou treinando o outro braço. O outro braço, outro lado do corpo. E ele era Mr. Olímpia na época, maiores competições de fisiculturismo, e ele treinou só um lado do corpo. Ou seja, ele conseguiu voltar no palco e foi campeão novamente treinando apenas um dos lados. Por quê? A gente tem um sistema de cadeia cruzada, que esse lado aqui quando treina, o outro lado também ele evolui. Olha Só isso. que a força do lado que não treinou não é a mesma. Então, se eu treino com o braço direito e não treino no esquerdo, a força aqui é maior, mas a hipertrofia é a mesma. Olha isso! Então, esse é um lance do nosso corpo. Ele é tão interessante. Cara, que loucura! Depois tu entende o corpo humano, cara, não tem como dizer que não existe um criador. Pode ser ateu, respeito, tudo bem, mas, cara, não tem como dizer que alguém não nos criou. Não tem como ser mera Big Bang, não tem como. Porque o nosso corpo ele tem uma sinergia tão perfeita que tem um arquiteto por trás. Não é possível ser do nada. Vamos pensar bem simples, cara. Tu já imaginou a nossa criação? É uma célula microscópica com outra célula microscópica, né? Um óvulo com espermatozoide. Sim. E descobriram que esse espermatozoide, ele não luta contra os outros. Eu sempre tive a ideia que, tu foi o campeão. Não. Esse espermatozoide escolhido, ele foi escolhido por todos os outros para ele chegar no óvulo.
Ou seja, a hora que começou a concepção, Tá. tu é escolhido para chegar no óvulo. Nós vamos lutar para te chegar lá. Ou seja, tu foi escolhido desde o momento que tu saiu lá para concepção. E aí tu começa a perceber, cara, não tem como ter um arquiteto lá que escolheu tu para ser o cara que tá aqui hoje. E aí tu fazer tua vida ser uma vida medíocre, uma vida sem razão, sem propósito, cara, sendo injusto. Tu foi escolhido 1 milhão de trilhões e tu fazer uma vida de merda, onde não ajudou ninguém do teu lado, não serviu o teu propósito, cara, repensa. Porque a tua vida é maior que isso. Que legal, cara. Tu sabe que o Einstein ele era cristão, né? E ele falava que o universo ele é tão perfeito que se tu pegar... Eu não sei nada disso aí, tá bom? Nada, mas eu vou... De universo ou de Cristo? Não, de universo. Eu não sei nada de universo, mas eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi. Sim. Tá? Ele diz que quando tu pega uma galáxia, por exemplo, do tamanho da nossa, e tu pega uma galáxia do tamanho de uma bola de sinuca, as duas têm os mesmos elementos. É perfeito. E ele dizia que não tem como ser tão perfeito e não ser criado por alguém. O Einstein dizia isso. E por isso que ele era um cientista e era cristão. Top. Legal, né, cara? É. Pô, eu gosto muito dessas coisas de espaço e tal. Por isso que eu lembrei do Einstein Legal. na hora. Cara, vamos lá. Vou ter que trazer eu de novo para a conversa, né? Porque eu acabei sendo um obeso, né? Podemos botar aqui como é que eu era, cara. Vai botar aí pra galera ver também, né, Bill? Bota aqui e bota lá daí. Aí tu vai ver com o que eu tava na mão, né? Que, tá louco hoje. Cara, tu viu, ó, até agora enquanto o Bill bota, tu viu que aqui é cheio de bebida, né? Uhum. E fotos também de bebida, né? Também, né? Porque, até o gole de bebida da... Também, né? Porque, como eu tinha te dito, a ideia era que fosse só uma brincadeira e tal, e eu bebia completamente desregrado e tal, entendeu? Até que a Renata entrou na minha vida e mudou completamente. Então, e a Renata também, eu preciso dar mérito a quem tem, né? Top. Foi uma das pessoas que me ajudam aqui a tocar o podcast que disse assim para mim, ó, pô, vamos fazer um conteúdo mais legal. Vamos começar a levar informação, porque ela escuta muito o Eslen Delanogari. Top. A dopamina, né? Isso, reservatório de dopamina, isso. né? Ela escuta muito aquele fermento e coisa, sabe? E aí ela falou, amor, vamos começar a levar... Porque daí os caras lá são muito técnicos, né, Everton? É mais, Sim. parece que eles falam mais para acadêmicos. Claro. Né? E a ideia aqui nossa é meio que pegar esse... Simplificar e deixar didático. Deixar didático para a galera que vai escutar. Sim. A gente trouxe aqui também o... que teve no Eslen. Como é que é o nome dele, amor? Bernardo... Marx. Bernardo... Ele teve no Eslen. No podcast do Eslen. Ele é daqui também. Bernardo Matos. Mestre em psicologia e tal. Legal. Então a gente meio que vê quem ele leva lá para tentar trazer. E aí tu falou para mim assim agora, né? Que tu ia falar a parte técnica e depois tu colocaria na prática, né? Esses caras são muito mais técnicos, Sim. né? E aí eu tinha combinado com ele e com... A gente teve aqui um psiquiatra que nós falamos sobre Parkinson também, né? Também muito técnico, né? E aí eu tinha combinado com eles, tipo, tu fala, daí se eu achar que tá difícil, eu pego o que tu falou, traduzo, falo do jeito que eu entendi, mais leigo, porque eu sou leigo, Sim. né? E aí tu corrige ou disse isso. Não, beleza. Aí contigo não precisou, porque Sim. tu falou que tu já ia trazer os dois aqui para facilitar, né? Sim. Então, cara, esse aí era eu, cara. Tá aparecendo pra eles Tá aí, aparecendo. o Eu pessoal? ajustei a cor pra aparecer bem, né? Esse era eu, cara. Ó, Eu tinha aí, cara. Teu irmão mais velho aí. Cara, eu tinha aí 115 quilos, mais ou menos. Eu tenho 1,75 m. Azul na pancinha. E hoje eu tenho 85, cara. Eu acho que eu perdi muita gordura, porque depois a massa magra também pesa, e daí menos massa pesa a mesma coisa que gordura. Sim. Então, cara, eu acho que eu devo ter perdido aí uns
35 quilos, eu acho. E qual é que é o teu maior sonho que tu quer falar aqui no podcast? Então, lá? cara, eu vou te falar, até ia te pegar. O meu sonho, cara, é ter minha barriga trincada, cara. Barbada. Muito fácil. Sério, cara? Cara. Não, Se fosse, ia ser mais fácil. Não, mas não é, eu sei que não é, né? Mas assim, cara, o que eu perdi de barriga, cara, tá louco, não tá no mapa, sabe? Tu pode falar um pouquinho para nós, então, sobre disciplina, sobre a necessidade de ser muito disciplinado e das dificuldades, porque sempre vai ter alguém que vai tentar te dissuadir, né? Te tirar do teu propósito. Sim. Isso é normal, né? Eu tive muito isso quando eu parei de beber completamente, então eu gosto muito de jogar futebol. E eu ia jogar futebol com meus amigos e tal, a mesa cheia de cerveja, eu com uma garrafinha d'água, tirava uma foto e mandava pra Renata, ó, tô aqui tomando uma aguinha cheio de cerveja na volta. E aí os caras, claro, de pegação e tal, eles ficavam, tu tá parecendo isso, tá parecendo aquilo, parece uma mulher, mas não bebe mais, o que é isso, não sei o quê. Não, mas não bebo. E realmente não bebi. Tu pode falar um pouquinho dessa... Claro, é disciplina, mas tem uma coisa que vem antes da disciplina que tá aqui dentro, né? Tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso, até porque tu foi... Depois eu queria que tu falasse também sobre como foi para ti a virada de chave e competir, né? Porque Sim. daí é mais louco ainda. Sim. Porque pro cara gordo emagrecer já é uma merda. Tu imagina ficar do jeito que daí nós vamos botar... Quando tu falar, nós vamos botar tuas fotos ali. Então, primeiro de tudo, né? Ter disciplina, a gente precisa entender em cima do quê, né? Tá, eu quero ser disciplinado. Me fala um pouco mais. Como assim disciplinado? Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Tá, mas o que é fazer o que tem que ser feito? Então, primeiro de coisa, para te ter disciplina, tu tem que ter uma rotina, né? Não tem como tu ter disciplina sem rotina. Mas rotina é chato. Pois é, mas se tu quer ser um cara disciplinado, tu vai ter que ter rotina. Hora de acordar, hora de dormir, hora de meditar, hora de treinar, hora de ficar com a tua mulher, hora de transar, enfim. Então, se tu não tiver uma pequena rotina, tu não consegue ter disciplina. Então, primeiro de tudo, clareza do teu objetivo. Segundo fato, o que tu tem que fazer diariamente para chegar nesse objetivo? Vou dar um exemplo de concurso. Cara, quero passar num concurso da OAB, sei lá, concurso cartório, a gente foi de cartório, né? Concurso no cartório. Sim. Eu sou advogado de formação, né? Tu falou da OAB, casamento. Então um cartório. Quero fazer um cartório. Beleza. Tu quer passar num concurso para cartório, que é muito difícil. Tu vai ter que ter uma rotina de estudo. Vai ter que fazer um cursinho. Então, tu tem que ter uma rotina. Vou acordar a tal hora, vou estudar essa lei, vou estudar esse conteúdo. Senão, tu não vai passar. Então, disciplina é tu ter um objetivo claro e ter uma rotina bem estabelecida. Tendo isso, aí tu vai ver o quanto tu tem autocontrole e dizer não para as coisas prazerosas. Que, tipo, vou estudar para um concurso. Vamos na festa? Não, cara, hoje é de estudo. Vou fazer uma dieta. Vamos tomar uma cervejinha? Não, cara, eu tomo água, que a gente falou. Bateu foto da água. Então, vamos lá. Disciplina. Uma pessoa tem que ter clareza, tem que ter rotina e tem que ter autocontrole. Então, esses 3 fatores. E o último eu colocaria, que é a motivação. Cara, o pessoal fala mal de motivação, tá? Sim. Tipo, você fala assim, 1% motivação e 99%... É só largada, né? As pessoas falam isso. Vamos falar um pouquinho de psicologia aqui, bem rápida, tá? Não sou psicólogo, mas estudei muito comportamento humano, até com Tony Robbins fora do Brasil. Vamos lá. Então, disciplina, a gente tem clareza, a gente tem rotina e tem autocontrole. E por último, motivação. Só que quando a gente fala de motivação, não é a euforia, não é isso? Não é tu estar afim de fazer algo, isso não é motivação. Vamos pegar a origem da palavra, tá? De forma didática, prática e técnica, eu gosto de ser muito técnico. Motivo para ação, motivo para agir. Então vamos lá. Thiago, qual é o teu motivo para ir na academia hoje? Qual é o teu motivo para te não tomar tua cerveja com teus amigos? Cara, o meu motivo é que eu quero pegar meus filhos no colo com 60 anos na minha cacunda. Eu vou estar no shopping com o cabelo todo branquinho, já tá branco, né? Mas careca e eles no meu cacunda com 16 anos. Legal. Então meu motivo é muito maior do que eu mesmo. Então, o motivo que faz tu ter atração não é tipo motivação só de euforia. É diferente. Claro. Então, o pessoal fala errado. Confundem, Falo muito errado. Perfeito, cara. E como eu tenho esse conhecimento, quando vejo um corte, cara, tá errado esse conceito de motivação. Então, motivação para te agir é fundamental tu ter. Senão tu não faz, tu tem que fazer. Exato. Tem que ter um motivo, né? Para te agir.
Então isso é disciplina. Pegando esse meado todo aqui, de forma resumida, é tu ter uma clareza, tu ter uma rotina, tu ter autocontrole e um motivo para te agir. Acabou. Cara. Faz isso diariamente, acabou, tu vai ser bom em qualquer coisa. E tem que tomar as decisões mais difíceis, né? Mas vai parar de beber cerveja sendo que tu toma cerveja. Vai parar de comer doce se tu coma doce. Perfeito. Vai na academia nesse frio que tu não treina. Vai numa academia os caras com físico top e tu gordo. Olha quantas coisas que impactam. Só que a hora que tu vira a chave, tu sai daquela inércia, começa a movimentar aquela máquina, o negócio não para. Isso E aí que vem a questão do fisiculturista. Eu obeso lá, no meu livro tem, né? Primeiro capítulo, inclusive, né? Aproveitar aqui, já que deu uma brecha. Vamos lá, já deu uma brecha, claro. Trouxe meu livro aqui. Cara, esse livro, ele foi uma quebra de crença minha, né? Porque eu fui um aluno muito ruim na época de colégio, muito ruim. Até tem uma fase na minha 4ª série lá, que a professora pedia para ler parágrafos, né? Tiago, lê o parágrafo primeiro. Joana, lê o parágrafo 2. Everton, lê o parágrafo 3. E naquele momento eu fui ler e gaguejei. E na minha época o pessoal fazia assim, vocês pegou essa época também? Claro. Deus cara, aquele me travou, tanto que eu não conseguia falar em público mais. Era difícil de falar, de comunicar, eu não conseguia pronunciar o R com S, então minha dicção ficou muito ruim. E a partir dali eu tive traumas, né? Trauma de falar em público, medo, receio. E escrever algo também, o pessoal fala, tu escreve mal, tu erro de português e tudo mais. Então, esse livro é uma quebra de crença que eu sou capaz de escrever um livro. Legal, isso é importante, cara. Inclusive, nas palestras hoje eu falo sobre isso, né? Então, esse livro aqui não é apenas um livro, ele foi feito com muito carinho, muito cuidado, com muito estudo, conhecimento. Então, cada detalhe que está nele aqui foi pensado. Como tu falou quando eu cheguei aqui, tudo que tu vê aqui foi pensado. Exato. E aqui foi feito com pensado e com amor. Então, por que eu falo isso? Porque nesse livro, teve dias que eu deixei meu filho lá com minha esposa e tive que escrever o livro. Teve momentos que minha esposa queria sair e eu não saí, tive que escrever o livro. Então, tudo isso tem energia do livro. Então, legal. Um presente com carinho aí para te poder... Muito obrigado. Não é um apenas livro, tem amor, tem legal, tempo, cara. tem dedicação em cada detalhe do livro aí para te poder, de alguma forma, te ajudar mais nessa jornada, né? Porque ele fala sobre nutrição, cara, fala sobre treino, fala sobre qualidade de vida, por que ter clareza do objetivo. Até ter uma roda da vida aqui dentro que tu vai identificar qual área da vida que tem que dar uma atenção maior. Então, ele é um vídeo completo para te poder saber. Tanto que o nome é Natureza e Sabedoria. Natureza. Já está à venda onde? Tem a venda na Amazon, em todos os lugares. Se botar Natureza e Sabedoria, está vendo em todos os lugares. Natureza da Sabedoria. Quem quiser, busca lá. Online que tem. Legal. Cara, obrigado. Eu vou ler, depois eu vou te mandar umas mensagens do que eu achei. Se eu tiver alguma dúvida, Pode me chamar lá. Espero que tu curta a leitura, né? Que legal, então, dentro dessa questão do fisiculturismo a gente estava falando, né? Sim. Então, o que acontece? Daí tu virou outra chave, né? Sim. Então, dentro do Everton obeso lá, Tá. no livro até o primeiro capítulo é só explicando sobre isso, né? Tá. O Everton com obesidade infantil, criticado, baleia, gordo, chupeta de baleia, bullying, tudo mais. Porque o bullying o pessoal tira onda hoje, né? Cara, o bullying, por si só, ele não tem problema. Agora, todos os traumas no bullying por trás, ele causa problema. Exato. Então, esses traumas todos eu tive. Só que quando eu comecei a entender que para mim poder mudar o meu físico, mudar o meu corpo, precisava partir de mim, que ninguém vai fazer por mim, eu conheci de uma revista, e nessa revista tinha um Arnold Schwarzenegger lá, né? E eu comecei a ler a respeito. Pô, mas que físico é esse? Pô, que top e tudo mais. E eu comecei a fazer coisas por conta. Tipo, eu comecei a deixar de comer comida, porque eu achava que se eu não comesse, eu ia ter calorias negativas e ia emagrecer. Aí tinha um processo de anorexia. Capaz, E aí, qual idade tu tinha? Mais ou devia menos? ter naquela fase ali, na mudança de 12 para os 13, bem na adolescência. Tá, na adolescência ali, entrada da adolescência. E aí eu começo a ter tirando crescimento nessa época. E eu fico muito magro, que aí tá a foto, ó, eu bem magro. Ah, sim, dá pra mostrar aí pra galera? Tá na tela, pessoal. Ah, tá. Então, bem magro. Bem magro. Quanto saiu da obesidade pra bem Pra o cara Olha magro só, demais. cara. Então, fui do 8 a 80. Porque eu tava pensando que não comendo ia emagrecer. E aí eu comecei a ver, cara, peraí. Esses músculos aqui é diferente. Tem uma coisa aqui que esse músculo aqui tá diferente. Ah, tem que treinar. Daí eu comecei a treinar. Cheguei na academia. Pá, tu é magro, né, meu? Parece uma caveira. Tão magro assim. Sempre alguma coisa. Sempre aquela... Pra botar o cara pra baixo. Só que tem um detalhe aí, né, meu? Quando tu começa a ter esse bullying e tu começa a modificar e tu pensa, peraí, meu, ele tá falando pra mim, tem que fortalecer disso. Eu tenho que pegar essa raiva interna e utilizar nos pesos, né? E aí que chegou uma hora que eu falei, cara, vou competir. Cara, galera, competir, como assim com esse corpo aí? Tu tá louco? Capaz, cara. Não tem como tu competir com esse corpo aí, tu não tem genética. Tu não é capaz. E, cara, naquele momento minha mente tava blindada a ponto, cara, não sou capaz, põe 10 a mais do peso aí, meu. Ah, não consigo, vou fazer mais aeróbico.
Não tem como, vou comer frango com brócolis, mas eu vou competir. Puta Porque que a mente virou. Entende? E é uma virada, né? Não. Põe agora, põe o cara aqui pra dar raiva em nós. Né? E daí chega ali... Puta que eu pariu, cara. Bicampeão gaúcho, campeão o Mr. Open, várias competições, né? E, cara, eu não fui um profissional, mas eu fui uma pessoa, um cara que amava o esporte e, cara, é capaz de chegar lá. Lógico, nunca chegaria ao Ronnie Coleman, como eu te falei, Sim. longe disso. Mas, cara, fiz história e hoje eu só sou nutricionista e treinador físico porque eu sofri na minha infância o bullying lá, que eu quero ajudar pessoas. Fortaleceu, né? Eu quero ajudar pessoas a passar pelo que eu passei, a superar o que eu superei. Ou seja, toda a tua jornada, ela tem um porquê. Se tu perceber que tu te transformou e tu te preparou para transformar pessoas, meu, cara, tu sente pleno em tudo. Então hoje, por exemplo, eu atendi até aquele horário que eu vim aqui. Eu realmente atendo até às 9, né? Tá. Cara, eu acabo às 9 horas, chego em casa com muita energia, porque eu faço o que eu amo. Que legal. Eu tenho paixão naquilo. Então, precisei passar essa transformação para vivenciar o que eu vivo hoje. Então, o fisiculturismo, eu falo sempre que a obesidade me resgatou e o fisiculturismo me salvou. Cara, é que esse papo, na verdade, é muito, muito, muito além do que da nutrição, né, cara? Sim. E, na verdade, a vida é isso, né? É. Quando o cara entende que... Pra tudo, cara. É bem assim, vamos fazer um ajuste assim, ó. Quando tu vai fazer musculação, tu tem que botar peso nas tuas costas. Quando tu quer ir pro outro nível da vida, tu vai ter um peso em algum momento. Vai pesar e vai doer. Perfeito, cara. Então, cara, essa é... Não vem de graça, não existe almoço grátis, cara. Então, esse é o jogo. Quando tu entende isso, meu, não é que vai ser mais leve, mas quando vem o peso, tu fala, cara, tem que aprender algo aqui que eu não tô aprendendo. Exato, cara. Tem alguma coisa que tem que aprender. Sabe que tu falou assim, ó, que na hora de escolher, né, sei lá, sair da cama e ir pra academia ou ficar fazendo coisas mais prazerosas, né? É bom que a galera saiba o seguinte, ó. Se tu fizer, é só no início que vai ser difícil. Depois vira essa coisa, a coisa prazerosa para ti. Para mim, hoje, o que eu faço no meu dia que me dá mais prazer é a academia. Top. Eu levanto, a gente toma um café, Renato e eu, comemos um ovo com pão e vamos para academia. Aí a gente fica uma hora e pouquinho. E hoje, cara, no meu dia, eu não sinto falta de bebida, eu não sinto falta de X. Esses dias a gente foi comer aqueles hambúrguer que não é esses processados e coisa, aquele gourmet. Gourmet. Passamos mal, cara. Depois a gente se olhou e falou assim, não é mais para nós. Sim. Não tive prazer em comer, cara. Uhum. Eu não tive prazer em comer. Sim. Eu comia aquilo ali que me dava um prazer enorme, sem nenhum prazer. Uhum. O gosto não me apetecia mais. Deixa eu passar uma parte técnica aí. Justamente porque tuas papilas gustativas se adaptaram a outro sabor. Olha então, isso. por isso que é muito difícil, um obeso, ele começar uma dieta radical. Eu começar a tirar tudo que ele tem prazer e botar alface. Cara, vou ser sincero, quando tu começa uma dieta, tu come, sei lá, pizza e vai ter que trocar por verduras. Não, é complicado. Não tem como, a tua papila gustativa não está pronta para receber aquilo ali. Até porque todo ultraprocessado tem explosão de prazer no teu paladar. Um alface não tem explosão de prazer? Porque é feito pela indústria. Para justamente ter isso. Claro, ela é feita para te ganhar, né? Então, se pegar um obeso e ser radical com ele quebra. Ele tem que ser adaptado. Ele tem que mudar a papila gustativa. Como tu falou, Everton, antes eu comia hambúrguer era prazer total. Tu mudou toda a papila gustativa, ponto que... Sabia, Então, é isso o ponto. Hoje, para ti, tu comer, de repente, não sei se é verdura, enfim, mas comer algo saudável te traz muito mais prazer do que talvez comer um X ou uma pizza ou um hambúrguer. Porque aquele vai te arrebentar não só intestino. Não, eu fiquei mal depois, né? Então, fiquei mal, a Renata ficou mal, mas eu fiquei pior. Não compensa? Não compensa. E assim, nem o sabor mais pra mim. Cara, eu prefiro meu pãozinho com ovo e às vezes um pão com frango e cenoura dentro. Top. Tá ótimo pra mim. Sim. Às vezes a gente janta isso. E... Cara, o meu prazerzinho ali de dieta hoje é um café da manhã, um cafezinho ali, com um pãozinho e frango desfiado. Pá, aquele é meu auge, é meu au. Cara, coisa boa, né, cara? Então, a gente saber ter esse prazer na questão de, cara, que top isso aqui, gostar daquele prazer ali, né? Porque quando começa a fazer algo forçado, tem tempo pra acabar, né? Cara, se tu forçar, vai ter tempo pra acabar. Isso aí. E o problema das dietas são essas, né? É muito radical, tem tempo pra acabar. Inclusive, até tem um programa meu
chamado Máquina de Definição. É um programa 100% online que eu ofereço, que ele tem 3 etapas, justamente para ela se adaptar. Aí depois vai uma etapa mais radicalzinha um pouco e no final é aquela potência total. Legal. Então vai adaptando o processo. 30 dias mais adaptativo, depois é mais difícil. Entendi. E assim a gente vai evoluindo a pessoa. E por isso que é importante também que a pessoa, sei lá, aqui um leigo falando, tá? Tu pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acho que é importante que tu tenha um objetivo final, mas que antes desse objetivo final, primeiro que tu saiba que vai ser foda tu chegar. Não vai ser fácil. Porque não vai ser fácil, faça outros objetivos no meio. Não, então primeiro eu quero perder 3 quilos. Não, depois eu quero isso. Depois agora eu quero melhorar um pouquinho minha panturrilha. E depois, para que tu consiga... Porque a vitória te motiva, né? Te dá mais motivo para agir. Dentro do teu objetivo tu cria micrometas, né? Isso, então tu tem a meta final. Vou dar um exemplo aqui mais prático. A pessoa tem 30% de gordura, né? E ela tem um processo de 1 ano comigo. Então, em estrutura de 30%, eu quero que chegue a 10%. Então, dentro de 1 ano, de enquanto em quanto tempo eu vou baixando esse percentual de gordura. Então, tu vai voltar aqui com 3 a 4% a menos a cada etapa. Então, a gente faz micrometas e aí tu vai pensar, bati a meta, que top, vibra. Então, quando tu dá informação pro teu cérebro que tu conquistou algo, ele te mostra, cara, tu é capaz, tu é merecedor, tu consegue realizar. Quando é o contrário também, tu fica frustrado, incapaz, fracassado. Sim, da mesma forma. Então a gente tem que bater assim. Culpado, né? E aí vem aquela energia baixa. Sente merda, pô, não consigo fazer porra nenhuma, blá, 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 né? Então tudo isso tem que ser mensurado, né? Dentro de um processo de emagrecimento, de mudança de hábito. Então tem que ter micrometas. E aqui é importante a gente sempre também deixar claro que é muito mais do que uma conversa sobre emagrecimento e sobre saúde, é pra vida, cara. Tu falou ali também sobre fazer escolhas, né? Aí eu tenho que trazer um pouquinho da minha vivência, né? Como eu estava te falando ali antes, e no dia 10 de julho ou 17 de julho a gente vai fazer uma entrevista, eu sendo entrevistado de novo, só para, né, Bill? Daí a gente vai falar um pouquinho mais de mim de novo e como foi esse ano de podcast e tal, né? Mas como eu estava voltando ao assunto, como eu estava te falando ali nos bastidores, cara, eu vim de uma situação social bem adversa, assim, né? Tu viu que eu até fiz questão de colocar aqui um cartaz e tal. Depois eu vou te pedir para a gente tirar, eu sempre tiro uma foto com o convidado aqui na frente desse cartaz e tal. Aqui, cara, também teve um dia que eu tive que fazer uma escolha, cara. Eu abdiquei de muita coisa, cara. Muita coisa. Para poder estar aqui fazendo esse podcast contigo hoje, né? E também teve muita gente que dizia, até eu vim conversando com a Renata hoje sobre isso, não sei porquê, casualmente, às vezes eu acho que é por conta do que vai ter de conversa, a gente já sabe mais ou menos, que vai ser muito mais, a gente vai falar muito mais sobre mental, força e tal, do que da dieta em si, porque aquilo, dieta tu pega em qualquer lugar, né? O que manda em ti, na verdade, é a tua cabeça, né? Eu vim conversando com ela, dizendo, cara, assim, teve muita gente que não acreditava em mim, cara, não, Thiago, não tem como dar certo. Não vai dar, não tem. E aí parece que quando tu começa quando tu dá o primeiro passo, aí parece que é pior, é fogo de palha. Isso aí vai queimar rápido e tal. E eu tava conversando com a Renata na vinda, cara, eu consegui, depois, Everton, eu nem sei se... Eu não sei, mas isso é bom, cara. Eu vou falar porque eu me sinto bem por conta disso, mas eu digo assim, talvez não tenha muito a ver com o papo, mas sobre as vitórias também, então, de certa forma, tem. Eu consegui rever, cara, todas as pessoas depois que não acreditaram em mim. Eu estando tranquilo, bem, em relação ao que eu estava lá atrás, né? Para ter uma ideia, assim, quando eu comecei a estudar, eu fui fazer direito, eu varria ônibus antes. Então, na época, eu ganhava R$200 e a faculdade era 600. Mas isso é uma história para outra. Então, tu imagina o que eu não fiz, né? Então, noites de pessoas, vamos jantar, vamos não sei o quê. Não, cara, não posso, porque eu tinha que pagar a faculdade. Então, ali foi
difícil, como tu disse, nada que tu vá fazer, que tu pretenda mudar a tua concepção de vida e melhorar as coisas para a gente mesmo, vai ser fácil. E certamente muita gente vai dizer que tu não consegue. E depois vai dizer, eu sabia que ele conseguia. É ou não é? Essa história existe, né? A questão de início eles duvidam, depois Meu eles... primo me fala muito isso, cara. Pode falar aí pra no início eles duvidam. Aí depois eles ficam desconfiados, eles, será? Aí depois eles querem saber o que tu fez. Exato. E no final eles pedem tua ajuda. Então esse é o ciclo que se repete. E repete. Essa é a jornada do herói, né? O processo é esse, né? Sempre. Ah, é? Olha que loucura, né, cara? Mas não é fácil, né, cara? É, mas vale a pena. Vale muito a conta fecha no fim, né? verdade. Mas eu, como tu, também acho... Eu não quero ficar milionário, como a gente falou, né? Eu quero ter uma vida tranquila, ter minha família... Ter a mente milionária, né? Exato, Ter a mente milionária. Isso, até perfeito. porque uma parada que me fez sentido também é o seguinte, né? Entrando na parte cristã aqui, que eu gosto demais de falar. Até um podcast por outra hora. Ah, legal. Dá pra falar só sobre isso. Né? Cara, olha que incrível, né? Já parou pra pensar. Quanto que o passarinho guarda de comida pro mês? Quanto que um passarinho guarda de comida pro mês? Quanto que um jacaré guarda de comida pro mês? Ou quanto que uma zebra guarda de comida para um ano? Tem poupança? Não. E como que eles têm sempre a comida disponível lá? Cara, Deus não vai deixar faltar. De uma forma ou outra vai vir. Que loucura, né? E cara, quando tu ajoelha, e pede, tendo convicção, porque ter fé, Thiago, ter fé, é tu acreditar que aconteceu antes mesmo de acontecer. Exato, cara. E aí tu percebe que, cara, Deus vai te dar. Ele vai te dar de uma forma ou outra. Tendo fé que já aconteceu antes mesmo de acontecer. E quanto tempo que tu virou cristão? 1 ano. Ah, faz 1 ano. Para algumas pessoas a enchente foi devastadora. Para mim foi minha salvação. Capaz, cara. É isso aí. Foi ali que tu... Foi ali, ali que Deus me resgatou e falou, cara, vem que a ovelha perdida voltou. O filho pródigo, né? Exatamente. Que legal, cara. Olha então, basicamente é isso aí, tu vai ter essa fé inabalável a ponto que ele vai te trazer, ele vai te colocar. É que nem eles falam, né? Caminha que ele vai te dar o chão. Caminha que ele vai te dar o chão. Dá o passo, né, cara? Que vai aparecer. Exato. Parece que parece que tu tá no precipício. Exatamente. Mas pode dar o passo. Dá o passo que ele tá ali. Vai aparecer terra Sim. embaixo. Que show, né, cara? Agora, tu falou da enchente, né? Eu comecei a treinar em abril, que antecede... No mês da enchente. Que antecedeu a enchente, né? Que a enchente foi em maio, né? Isso. Cara, motivo para ação, né? Que tu disse. Eu vou te dar o meu motivo para ação, né? Que eu já falei, eu acho, em outro podcast aí. Todos eles. Todos que a gente fala sobre, né? Eu sempre falo, eu conheci a Renata, né? Mas tem que botar o Bill pra treinar agora, botar um shape nele aqui, Bill. Já faltou tanta motivação, não tá treinando, hein, Bill? É verdade. Eu também, eu tive um declínio, mas um ano antes eu tava focadaço, eu tava bem. Top. Só que daí eu tive uns perrengues, caí, mas tô precisando voltar. Já vamos voltar então, já. Quero voltar. Não, agora eu vou voltar, você tá me inspirando pra caramba. Vamos botar o Bill antes e depois Sim, aí, dele. É verdade, né? Não só nós, depois né? Compromisso depois de hoje. Cara, o pior é que eu fiquei prejudicado, Só apareceu o meu antes. Depois eu não tenho, né? Depois, essa aí, depois vai ter que mostrar barriga tanquinho, cara. Cara, tu te comprometeu. É o meu sonho, cara. O depois dele é barriga tanquinho, hein? Já deixa aqui. Mano? É o meu sonho, cara. Desde lá atrás. Então, eu tava te falando, eu conheci a Renata, né? E a Renata treina rigorosamente há muito tempo, né? Fazia crossfit e tudo, né? Aí chega eu, né? Um gordão lá, todo desajustado. Não comia menos que ela. Claro que eu comia menos que ela, comia tudo errado. Sim. Comia menos volume, mas mais caloria. Muito mais, tipo... Eu falei pra ela, mas tu come legal, né? Mas tu não come, ela dizia, né? Não, eu não como. E eu me sentindo um horror perto dela, né, gigantão, né? A minha pele chegava a reluzir, parecia que ia abrir a qualquer momento, sabe? E aí, cara, a gente saiu e tal, e a gente não ficou. Aí puta que pariu. Daí ela conversou comigo, ela puxando o papo comigo assim, tu não treina?
Claro, que pergunta é essa? É só olhar pra mim, né? Mas ela tinha que puxar o papo de algum jeito, né? Eu falei, não treina. Pois é, seria legal se tu treinasse, não sei o quê, babá. E aí, cara, teve um momento, claro, ali na nossa interação que eu vi, não vou ficar com ela. Sabe? O cara percebe, né? E já fiquei meio puto comigo, né? Porque, claro, cara, eu preciso me responsabilizar, né? Entendeu? E tem uma coisa que eu não fujo de responsabilidade que é minha. Eu não terceirizo. Aí ela conversando e tal, ela falou pra mim, quem sabe tu vem outro dia pra gente ser amigo e tal, não sei o quê. E eu puto da cara, né? Falei assim, olha só, eu tenho um montão de amigos em Porto Alegre, não preciso de amigos em Santa Rosa e tal, né? Já meio bravo, né? Mas ela me achou um cara legal, né, cara? Aí ela falou pra mim, Thiago, se eu marcar academia, tu treina pra ti? Eu falei, treino. Se eu marcar personal, médico, tudo, tu vai? Eu falei, vou. Mas claro, né, cara, ela olhou pra mim e disse, né, conversa fiada, quer me pegar só, né, conversa fiada. Eu falei, não, eu vou, nós voltando daí, nós tínhamos viajado, nós estávamos voltando. E eu putaço comigo, né. E ela tem academia perto da tua casa, eu morava aqui nas Val da Aranha, né. Eu tenho uma academia bem pertinho, qual é o teu endereço? Ela pegou o meu endereço, pelo meu endereço ela achou a academia já na viagem ali, nós voltando. E marcou a academia para mim. Já pegou com a própria academia o nome de um personal, telefone e tal, marcou para mim. E aí marcou um nutrólogo também. Mas aí eu tinha uma receita que eu tinha ido numa nutricionista porque eu corria, mas aquela que eu te falei, eu fazia, mas não fazia. Não tinha uma motivação, né? Uhum. Aí eu... Tá, mas eu tenho uma dieta aqui que eu tava fazendo, que era pra mim, eu tava gordo mesmo, vou fazendo ela até eu ir no nutrólogo. Beleza, eu fiz. Cara, eu perdi 11 quilos em 30 dias. Cara, academia, regrado. Mas antes de ir, ela dizia pra mim assim, ó, na viagem, depois que ela marcou tudo, ela falava pra mim assim, tu vai, né? Pô, marquei tudo, é meu nome, tu vai, né? E eu falei, não, eu vou, eu não vou parar, mas tu não vai parar, porque é difícil, claro, ela sabe, né? Assim como a gente, por exemplo, hoje eu sei que não é fácil. E aí tu vê um gordo daquele ali que apareceu falando que vai treinar, meu, não dá pra acreditar, né? Hoje, Deus do livre, eu vejo um gordinho e falo assim, não aguenta, o cara já é meio preconceituoso, né? Porque é assim, na verdade. Sim. Né? Não, eu vou treinar, pode deixar, eu vou treinar, vou fazer tudo, eu vou. E aí eu falei pra ela assim, então vamos marcar de se ver daqui a um mês. E eu vou voltar para namorar contigo. Aí ela, tá, mas tu faz, bababá, ela não levando muita fé em mim, né? E eu falei assim, e ela me falou tantas vezes que eu falei para ela assim, Renata, tu não me conhece. Depois que eu tomo uma decisão, eu demoro para tomar uma decisão. Mas quando eu tomo uma decisão, que é essa virada de chave, né, que a gente fala, é impossível me dissuadir. Nada vai me tirar do trilho. Então, eu vou fazer. E aí veio a enchente, né? E aí, como a academia era bem no meu prédio, bem dizer, do lado, eu descia, ia para a academia, voltava para casa. Eu fiquei numa ilha ali, porque estava tudo cheio d'água, menos ali em casa e na academia. Então, eu não faltei um dia da academia em maio e conversando com ela no meu aniversário, que é em maio, ela me mandou um bolinho e tal. Cara, foi essa minha motivação, porque eu pensei assim, porque primeiro eu me responsabilizei, certo? Isso para quem que vai assistir nós depois é importante, né? Não joga para o outro uma culpa que é tua. Sim. Ela não poderia fazer academia por mim, ela não poderia comer correto por mim, só eu, como tu falou, né? Sim. Então eu me responsabilizei, eu estava daquele jeito porque eu estava fazendo escolhas erradas, consciente, né? E aí, cara, mudou completamente a minha vida, cara. Hoje, eu não me vejo sem treinar. Top. E agora o meu maior sonho, tu vai me dar umas dicas aí, que é trincar minha barriga, cara. É o meu maior sonho. Barbada. Fácil. Sério? Não fácil demais. Pô, perto do que eu já fiz, né, Fácil cara? demais. Eu queria te mostrar minhas costas, cara.
Fácil demais. Pelo menos pra ti, né? Pra tu não achar assim, ficou só com aquela ali. Ô, amor, tu não tem aí, né? Era no meu? Cara, eu tinha que te mostrar, cara, eu olhei minhas costas e falei, o que não é eu? Mentira. Antes de começar? Depois, cara, tipo, quase um ano depois, né, amor? Uns 11 meses, eu acho, depois aqui, cara. Mas tinha musculatura legal, né? Isso quase depois de um ano, meu. Top. Uns 11 meses. Top. Perto do que tava, cara. E eu tinha um calombo, sabe? Eu me sentia um camelo, parecia aqueles calombos de gordura aqui atrás, cara. Era um horror, meu. Achei, amor, mostrei aqui pra ele. Essa aqui eu não mostrei ainda, que eu sou tímido, tô sem camisa. Não vou mostrar pra galera, mas um dia eu vou fazer um antes e depois, porque ficaram só com o meu antes, o Bill derrubou nós. Aí botaram o meu antes, botaram o antes e depois de um cara que era pra me derrubar, né, meu? Os caras dizem assim, pelo amor de Deus, sai daí, sai desse podcast. Depois. Deixa o cara... Cara, a gente tá aqui 1 hora aqui já, viu? 1h05 já. Tá. Adorei a conversa, tem um roteirinho final, eu acho que a mentalidade é o que manda, né, cara? De verdade, não adianta, cara. É fazer a escolha e seguir. E os primeiros dias vão ser piores. Só que o outro dia sempre vai ser melhor. Sim. Né? E vai passando o tempo e o outro dia sempre vai ser melhor. Tô muito contente, eu queria até deixar aqui, hoje é dia dos namorados, né? Tu vai ver tua esposa, né? E eu vou jantar com a minha. E o Bill também, né, Bill? Também. Então... Não, dia das mulheres eu já jantei com a mulher, agora eu vou jantar com a mulher. A gente, então, tem um roteirinho final aqui, Everton. Mas eu queria te deixar no compromisso de que tu volte aqui um outro dia, que aí pra gente falar também sobre tua vida agora como cristão, fervoroso, sobre fé e tal. Cara, eu li muito a Bíblia quando eu era novo, sabe? Muito, eu li muito, muito mesmo. Então, eu quase sei muito das passagens, assim, sabe? Mas, claro, faz muito tempo, né? Sim. Porque eu também precisava me apegar em alguma coisa para sair daquela situação, cara. Imagina, eu varria ônibus de madrugada, cara. Eu trabalhava, tipo, de 11 da noite às 5:30 da manhã. Então, foi... Eu uma vez, cara, já que tu é cristão, então essa eu vou te falar, tá? Que foi... que me marcou, cara, isso. Teve um dia que faltou luz de madrugada, e aí os ônibus vão chegando, né, da rua, eles trabalham o dia inteiro e vão chegando da rua, 11 horas e tal, começa a recolher os ônibus, e faltou luz nesse dia. E a empresa que eu trabalhava, que eu não vou dizer o nome, porque não estão pagando, né, agora até assim, tem que pagar nós. Para tu entrar na garagem, tu tinha que chegar até o final de uma rua, dobrar para poder entrar, dobrava à direita e entrava na garagem. E aí pediram para que eu ficasse com uma lanterna fazendo sinal para cada ônibus que entrasse, porque eles tinham que fazer um outro caminho, porque aquele do portão não tinha luz, não dava para abrir, eles abriram outro lugar para os ônibus entrar. Tá, beleza. Aí eu tava em cima, cara, me lembro como se fosse hoje, de um tonel, que a empresa deixava lá, o cara gurizão, tinha 21, 22 anos, tava lá em cima do tonel sentado, pensando na minha vida, né, cara? Já pensando em como é que eu vou sair daqui, cara. Eu olhava, assim, a camisa que os caras davam, tipo, era um pano com 2 furos de manga, bota aí e vai trabalhar. E eu, nesse momento, eu tava meio desgostoso, assim, desacreditado e tal, e pensando, o que eu vou fazer para sair daqui, cara? Eu pensava assim, eu sempre gostei muito de ler, Everton, desde muito novo. Então eu sempre li os livros que eu pegava para ler, eu pegava sempre um degrau acima da minha capacidade de entendimento, para eu ficar tentando entender, para exercitar o meu cérebro, né? Porque a gente exercita o corpo, tem que exercitar o cérebro também. Então, desde muito novo eu sempre fiz isso. E isso me deu uma certa sapiência, uma rapidez diante dos meus pares. Porque, na média, os meus pares não liam.
certo? E eu lia. Então, ali eu já conseguia ver que, pô, cara, eu sou um pouquinho melhor do que isso que está acontecendo comigo agora. Eu sou um pouquinho mais inteligente. Então, comecei a pensar nisso nesse dia, cara. Agora tu vai te arrepiar, né? E com a lanterna aqui, fazendo assim para os ônibus para saber onde ia. Teve um momento que parou meio que, sei lá, uns 10 minutos de vir ônibus, cara. Eu olhei pro céu, cara. E olhei e eu pensei assim, cara, ó. Cara, falando com Deus, né? Cara, Deus, se tu existe mesmo, se tu realmente existe, faz cair uma estrela aí cadente. Cara, caiu. Acho que, sei lá, 1 minuto depois, cara, caiu lá. Cara, eu me arrepiei. Cara, tô te falando pelos meus filhos, cara. Eu falei isso, Deus, tu existe mesmo, sabe? Conversando ali naquela merda que eu tava, fudido, sabe? Sim. Eu falei, pô, se tu realmente existe, faz uma estrela cair aí pra mim, cara. Falei, meu Deus do céu, eu cheguei a me arrepiar, cara. Daí já enchi maranhei o olho d'água e coisa. Eu falei, cara, eu vou começar. E aí teve um dia que eu mudei minha vida. Top. Assim, daí. Top. Botou na mão dele. Botou na mão dele e ele fez. Eu só queria te falar isso porque, né, como Sim. tu é um cara que acredita bastante, eu Top. achei... E foi numa conversa com ele e aconteceu, tipo, no meio da conversa. Top. Entendeu? Então, pô, ali eu falei, meu, tem alguma coisa, sabe? Top. Então, vamos agora... a gente vai se encaminhar para o final. Eu preciso te deixar ver tua esposa, né, cara? E eu preciso sair com a minha. E o Bill também tem que ver a mulher dele, que já tá mandando mensagem ali, que eu sei. A gente, então, no final, a gente sempre pede para o nosso convidado a gente pergunta se teve alguma pergunta que não saiu, que tu achou que ia sair. E se teve essa pergunta, tu pode fazer agora no microfone e já responder. Cara, eu acho que a pergunta talvez que não saiu porque eu acredito que de repente não me conhecia e não, de repente não veio à tona a questão, tipo... E qual é o sentido da vida pra ti? É difícil, né? Qual é o sentido da vida pra ti? Pra eu mim, te perguntando agora como entrevistador, depois eu respondo a mim. Eu vou te dizer, o sentido da vida para mim é poder estar com a minha família, estar com a minha família até o meu último suspiro, poder proteger eles e fazer tão bem feito o meu papel a ponto de que eles queiram me proteger quando eu não mais for capaz de protegê-los. Esse é o sentido da vida para mim, é por eles, cara. Pela minha esposa, pelos meus filhos e pelo meu enteado. Eu tenho um enteado que ele tem TEA, cara, nível 3 de suporte. E a gente tem um projeto, a gente já começou o projeto aqui, e aí vai ter um monte de mudanças que eu te falei, que é o projeto que a gente fez, é o Te Apoio. Top. Toda última quinta-feira do mês vai ter alguém para falar sobre TEA para as famílias Top. que precisam e que sabem da dificuldade. Então, cara, o sentido da vida, assim, para mim, a minha razão de viver é essa, cara. É poder também fazer com que o Tobias, que provavelmente é dos meus 3 filhos agora, o que mais vai precisar, tenha a vida mais digna que seja possível ele ter. E aí o dia que eu não tiver mais condições, cara, que os meus filhos, que eu tenha feito meu papel tão bem feito, e que os meus filhos queiram também me proteger. Top. E tá declarado isso já? Tá declarado já isso? Acabei de declarar aqui, cara. Top. Eu nunca falei sobre isso porque nunca me veio essa pergunta também, né? Então, tá declarado. É para isso que eu vivo e esse é o sentido da vida para mim. Top. Tem um versículo bíblico ali que é tempo para tudo, né? Então, acredito que as pessoas hoje elas estão cada vez mais afogadas, né?
nesse mundo virtual e esquece que o tempo ele é uma moeda escassa, né? Então, o que eu senti da vida para mim? É tu conseguir servir a ponto que, de alguma forma, tu tenha 2 mortes. A primeira morte é quando teu corpo vai embora, né? E aí tu vai ter a conexão espiritual, que você acredita. E a outra é quando a última pessoa que lembra de ti ainda esteja viva. Que legal isso, cara. Então, eu acredito que tu, assim, da vida é tu servir a um ponto que tu seja sempre lembrado de uma forma, cara, esse cara fez diferença na vida de uma pessoa. Não precisa fazer a vida mundial, mas, cara, uma pessoa fala assim, cara, esse cara mudou minha vida. Esse cara me ajudou, né? Ele foi um instrumento de mudança. Não que ele me salvou, mas, cara, ele foi um instrumento criado por Deus que me ajudou nesse ponto, me salvou dessa forma, me fez eu ter essa vida. Então, eu acredito que viver e servir ao próximo a ponto que uma pessoa lembre de ti e fala, cara, esse cara aqui foi o instrumento de Deus na minha vida. Que legal. Tu só vai morrer no dia que essa última pessoa não lembrava de ti. Que legal. Cara, que maravilha, hein? O nosso sentido é meio parecido, né? É isso aí. É servir, no fim das contas, né? E aí tu vai ver bíblico como a gente é isso aí, cara. É servir ao próximo, ponto que tu realmente faz diferença. Porque uma coisa a gente falou de finanças e tudo mais, é fundamental ter grana, é fundamental ter condições. Cara, não é isso. Só que eu nunca vi caixão com carro forte. Nunca vi caixão com carro forte. É verdade. E se tu perguntar no leito de morte, até tem estudo, né? Qual é que foi o maior arrependimento das pessoas? Não foi, tipo, de ter conquistado mais grana. E aí a gente fica em busca, às vezes, daquela função da grana. Mas, cara, na boa, vai acontecer. Vai ter. Agora, não perca tempo, porque o tempo é escasso. Isso aí. Esse tempo é escasso. E aí tu me perguntou a questão de trabalho e tal, e falamos, cara, vai segunda e quinta, porque terça, quarta, sexta, sábado, domingo, e meus filhos vão lembrar, o pai fazia meu almoço. O pai lembrava de mim e fazia tal coisa. Porque o pai era duro quando precisava. Então, cara, eles vão ser meu legado, né? Cara, tu sabe que eu tenho essa preocupação, cara, violenta. Sobre o legado que eu tô deixando, né, para os meus filhos e tal. Olha só, né, nossa conversa, né? Mas é bom, né? Porque é isso, cara. No fim das contas é isso. Eu até às vezes choro em casa conversando com a Renata, assim, pô, será que eu tô sendo o melhor pai que eu posso ser, que eu consigo ser? E eu choro, cara. Mas eu faço... Mas essa pergunta tu vai ajoelhar e falar assim, ó, Deus, estou sendo o pai que eu consigo ser? Deus, eu preciso aprender algo mais, me dê uma sabedoria. Pede pra ele que vai te dar comigo. Né, cara, não é tu. Ele vai te responder. Boa, muito boa. Vou fazer. Vou faz a oração lá e eu acredito que vai fazer sentido. Que legal. Cara, agora eu vou falar um pouquinho, então. Tu viu que tem muita bebida aqui, o nome do podcast é um Golecast, tá? Como teve uma virada de chave também no nosso podcast, e aqui, de certa forma, eu preciso, mais uma vez, agradecer muito a minha esposa, Renata, que fez também com que eu enxergasse que seria o melhor caminho, servir. Né? Ou trazer, por exemplo, como eu te falei, às vezes a gente traz pessoas muito técnicas aqui e dá uma melhorada para que as pessoas lá na ponta consigam entender e talvez... Cara, o meu sonho é que alguém um dia diga assim, pô, cara, o Everton foi lá no teu podcast, ele falou umas coisas que, mexeram comigo. Cara, eu vou me sentir muito bem. Esse é um sonho meu profissional. Top. Eu vou te dizer, sabe? É que alguém um dia diga isso para mim, que o podcast, de alguma forma, ajudou, entendeu? Legal. Então, profissionalmente, hoje é isso que eu quero. Eu também, hoje, assim como tu, eu consigo trabalhar menos e me dedicar mais à minha família e tal. E não abro mão disso também, acho maravilhoso. Eu nem sempre fui um cara assim. Eu já fui um cara não tão legal. Como todo ser humano pecador. Exato, mas a gente aprende, ainda bem. Tem uns que não aprendem, eu aprendi. Então, eu tenho tentado ser a melhor pessoa possível, o melhor marido possível, o melhor pai possível. Até uma coisa bem rápida. O que é ser cristão, né? Às vezes o pessoal pergunta para os pacientes, mas tu é cristão? Não, eu fui batizado na católica. Mas o que é ser cristão, né? É muito simples. É tu seguir os passos de Cristo. Exato. Ponto. Perfeito. Tu segue os passos de Cristo? Não, eu traio minha esposa. Não precisa estar numa igreja. Não. A igreja é religiosidade. Perfeito. Cristo é espiritualidade. Perfeito. Religiosidade é regras. Espírito é princípios.
Perfeito. Princípios é diferente de regras. Isso aí. Então o pessoal às vezes até se afasta da igreja porque tem regras, né? Então, bem basicamente, cara, segue o princípio de Cristo. Eu sou cristão porque eu sigo princípios de Cristo. Perfeito. Não quero quebrar esses princípios. Isso não. É legal falar para que as pessoas, né? Não, nada a ver com a igreja. A igreja é regras e doutrinas. Perfeito. Quando a gente fala parte espiritual, são princípios. Daí, no caso, eu sou cristão, sigo princípios de Cristo. Ponto final. Perfeito. Esse é o grande, eu sou cristão, Isso sigo o aí, princípio de Cristo. isso Então, aí. tu nunca vai ver o quebrar princípios. E tu sabe, agora aqui, o cara vai conversando, vai vindo assunto, né? Tu sabe por que eu fui ler a Bíblia, que eu li muito, cara? Não li toda, mas eu li muito, tá? Porque eu não queria que ninguém interpretasse o que estava lá para mim. Eu queria ler e ter o meu entendimento. Seria quase que uma conversa direta e não ter um interlocutor, entendeu? Sim. Então, por isso que eu li a Bíblia, cara. Top. Por isso que eu fui ler. Top. Mas é isso. Beleza. Everton, eu preciso agora que tu dê um recado para a galera que vai nos assistir. Qual câmera, Bill, para depois nós fazermos um cortezinho? 7. Fica à vontade. Então vamos lá. Tu é o homem das câmeras que eu tô sabendo. O homem fala bem. Cara, eu nunca fiz isso aqui num podcast que eu já fui convidado, tá? Eu sempre falava uma metáfora. Então, sempre que eu ia fazer um encerramento de podcast, eu colocava uma metáfora. E agora eu quero fazer uma diferente. Legal, cara. Eu quero falar um versículo bíblico, que não quero ficar sempre nessa função, mas é uma coisa que, Sim. como modificou minha vida, eu quero que mais pessoas sintam o gostinho de conectar com Deus, tá? E aí, nesse versículo, ele é um versículo que cabe muito para os nossos dias atuais, que me veio no coração de falar, tá? Não preparei isso, tanto que eu tô puxando aqui agora o versículo. Legal, cara. Vê agora. Vê agora, aham. E eu sempre falo uma metáfora, né? E não vem metáfora, é vontade de falar um versículo bíblico que tá ardendo no coração aqui. Que é o seguinte, ó. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Presta atenção agora, pessoal. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar. E há tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, Tiago, sempre vai ter tempo para tudo. A pergunta é: o que tu está fazendo do teu tempo hoje? Curta cada segundo. Parece meio clichê. Que clichê isso aí. Cara, se tu curtir cada segundo e entender que há tempo para tudo, cara, a vida vai ser mais leve. E não é à toa que a gente está vendo esse mutirão de loucuras, né, no mundo, de falta de identidade, falta de tempo. É incrível, né, Thiago? Na nossa época, para ver um filme, tinha na locadora, e aí quando vê o filme que a gente queria estava locado. Putz, só no outro final de semana eu tenho que alocar. Então a gente tinha que ter paciência, né? Paciência de alocar o próximo filme. Ou quando eu falar com alguém que mora em outro país, eu escrevia uma carta, postava, até chegar na outra pessoa, tinha que reescrever e voltar para mim. Tinha que ter paciência da resposta. E a gente tinha tempo para tudo. Agora a gente tem filme a hora que a gente quiser. A gente fala com a pessoa por vídeo a hora que a gente quiser. E não tem tempo para nada. Ou seja, não é falta de tempo que tu precisa. É entender que tem tempo para tudo. E quando tu percebe, quando puder, lê de novo esse versículo com convicção, tá vendo a potência que é. Qual é o versículo, só para... Boa. Então vamos lá. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Perfeito. Lê realmente conectado. E a gente vai entender, cara, a gente tem o tempo todo, do mundo todo. Agora tem que ver onde é que tu tá colocando o teu tempo. Então essa é a mensagem final aí pro teu podcast. Que Deus te abençoe. Muito e obrigado. cada vez mais possa ser utilizado de instrumento aí na vida das pessoas. Muito obrigado, cara. Eu te desejo o mesmo, cara. Já que é o teu propósito, então que se multiplique. Amém. E possivelmente eu vou ser um dos caras que tu vai ajudar, hein? Vamos trincar esse abdômen aí. Vamos ser barbada. Ser de barbada. Cara, agora sim,
para finalizar, Everton, eu ia te falar sobre o UnGoleCast, né? E aí a gente acabou... Porque um GoleCast, né? Então, antes era porque era mais uma o cara tá bebendo aqui, faceiro e tal, mas teve uma mudança de perfil e de proposta e de intenção nossa pro podcast. E aí a gente vai mudar logo, já está sendo feito e tal, processo de aprovação. Mas o nome vai continuar sendo um GoleCast. Por quê, cara? Porque para nós a garrafa cheia do conhecimento, quem traz é o nosso convidado. E a ideia é que ele então deixe um gole, que foi o que tu fez hoje aqui para nós, do teu conhecimento para ajudar quem vai nos assistir no YouTube e para ajudar depois também quem vai ver os nossos cortezinhos e tal. Por isso, então, o nome a gente decidiu que continuaria sendo um GoleCast. Top. Dito isso, meu velho, eu preciso que tu me diga uma música e eu preciso, porque a gente tem uma regra também nossa, sempre pro final, que é todo convidado que vem aqui, ele traz com ele um pouco dele também, do conhecimento, mas um pouco dele, um pouco da energia dele. E quando ele vai embora, a gente não quer que ele leve tudo. A gente quer que ele deixe um pouco dele aqui. Um pouco da energia dele aqui. Então a gente fez um furo na mesa, que tu deve ter visto ali. E lá embaixo da mesa, tu deve ter visto que é um vidro como aqueles que guardam rolha em casa para a galera que não consegue ver. Depois a gente até pode fazer um cortezinho, né, Bill? Para a galera entender o que acontece com a mesa. A gente pede para que tu deixe a tampinha do que tu bebeu aqui e coloque naquele lugar para deixar um pouquinho da tua energia para nós. E aí, por isso, a gente então pede uma música, porque quando a gente for fazer este corte específico, vai tocar a música que tu escolheu agora. Top. Cara, se fosse há um ano atrás, certamente seria outra música, né? Tá. E aí, não quero ser redundante aqui, mas, cara, não tem como eu não colocar a graça toda nele, né? Então, a música que eu pedi vai ser Bênçãos. Bênçãos. De quem que é, tu sabe? Tu só segura aí que o Bill vai fazer um vídeo aí. Tá. Cara, o escritor da música... Vê se tu acha aí já, Bill. O escritor da música, ele até foi na igreja que eu frequento lá e fez uma palestra, mas ele tem um nome diferente. Natanael, uma coisa assim. Mas posso buscar aqui. Claro, aqui. Melhor até. Deixa eu pegar aqui. Só para nós não errar a música, né? Isso, boa. Deixa eu pegar aqui, já tem certinho. Então, e a pessoa que interpreta é outra, né? A pessoa que interpreta a música é Isadora Pompeu. E é música Bênçãos que não tem fim. Bênçãos que não tem fim. Da Isadora Pompeu. É ela que interpreta a música. Tá. Achou? Tu anotou aí, Bill? Anotei. Tá, esse aí, essa semana a gente bota no ar, tô colocando ali. A gente vai ter uns videozinhos dos bastidores nossos aqui, né, Bill? A gente vai te marcando. Vai no... Nos Reels e nos Stories depois. Tá. Possivelmente esses vão nos Stories. Tá. Aí tu me passa aí eu posto. Mas depois, com os cortezinhos, a gente põe no Reels daí. Tá? Esse um gole, por exemplo, eu só tomo e largo... Não, nem precisa tomar. Tu já tomou, né? Eu tomei minha água aqui, tu tomou tua água. Chega a dar um gole e já joga. Não precisa. Tá. Aí agora tu só vai deixar um pouquinho da tua energia para nós. Beleza. Com a tampinha, porque, cara, tu abre, tu encostou, tu tomou, tu bebeu, entendeu? Top. Eu espero que tu tenha gostado daqui. Eu espero que tu tenha gostado da nossa aura, que fala, da nossa energia. Tu pode ter certeza que o que a gente está fazendo aqui de verdade, cara, é com muito carinho, com muito amor, assim como tu fez o teu livro. E de verdade é com uma intenção violenta de ajudar alguém. Como tu disse, uma pessoa que servir. Entendeu? Servir. Então essa é a nossa ideia. Então a gente quer deixar um pouquinho, a gente quer que tu deixe um pouquinho de ti aí para nós, da tua energia, simbolizando
com a tampinha da garrafa que tu bebeu. Top. Beleza, Bill? Pode? Então é contigo agora, meu irmão. Pode fazer uma benção aqui? Pode, claro. Pode fazer tudo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor coloque a mão sobre esse projeto, um Golecast, que cada vez mais ele possa impactar as pessoas, que ele possa servir e que, como ele falou, que ele consiga impactar pelo menos uma pessoa que fale quanto fez diferença na vida dessa pessoa. Então Deus abençoe esse local, protege todo o mal e coloque anjos para proteger esse local. E que só venha coisas boas para cada vez mais o Thiago possa evoluir e servir a você. A graça sempre é sua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Vê se certo? Fechou, Bill? Então, Everton, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Cara, te achei um cara top demais, bom de conversar contigo. Valeu. Acho que a nossa resenha fluiu assim tranquilamente, acabamos saindo um pouquinho, voltando, porque é isso, é um bate-papo entre amigos, assim, onde a gente tenta extrair o melhor e o máximo de conhecimento que tu puder nos entregar. Então, de verdade, obrigado por estar aqui no Dia dos Namorados, né? Eu sei que também é uma outra escolha difícil que provavelmente tu fez. Eu comemoro sempre um dia antes, porque no dia é aquela curada, né? Então, sempre um dia antes eu comemorei ontem, cara, já. Show de bola. Então, obrigado de novo por estar aqui. Valeu. Espero que tu tenha gostado também daqui, da nossa conversa, do nosso ambiente. Espero que tu tenha te sentido bem tratado aqui, respeitado, que é Top. O que a gente quer. Parabéns aí, obrigado pela possibilidade, né, de passar um pouquinho do conhecimento aí, que Deus te abençoe cada vez mais. Muito obrigado, nos abençoe, obrigado. Feito, Bill, vamos pra então? Tá na 1 já. Que é? Ô, Bill, tu tá me sacaneando, cara. Pô, tu me pega desprevenido. Ó, gente, eu não sou mais aquele cara do antes, pelo amor de Deus. Ó, tô bonitinho agora, né? Só pra deixar claro. Não me mete um zoom aí agora, Bill. Bom, galera, obrigado por quem vai nos assistiu, quem vai ver os cortes, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto eu gostei, espero que o Everton também tenha conseguido aqui nesse podcast ajudar, nem que seja uma pessoa aí, que é o propósito da vida dele e é o sentido da vida dele, assim como o nosso. Então, obrigado de verdade por quem nos acompanha e como é que é, Bill? Ó, vocês precisam ajudar o podcast que é gaúcho, que é do Sul, se inscrevendo no YouTube, seguindo no Instagram, seguindo no TikTok e no Spotify, o quê? Vai no Spotify também. É seguir ou é se inscrever? Se inscreve no Spotify também. Um dia eu vou conseguir falar tudo direitinho, sem ficar gaguejando 1 ano tentando e não consegui ainda. Eu sou devagar, né? E olha que eu te falei antes que eu tinha uma certa sapiência, eu não consigo falar 4 coisas numa frase só. Beleza, galera? Obrigado, tamo junto e até o próximo. Feito, Bill?